Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Python avançado. Hoje nós veremos uma revisão do conteúdo visto na primeira semana. Python avançado, revisão da primeira semana. Então, na primeira semana do curso, nós vimos uma introdução sobre algoritmos. O que são algoritmos? São sequências finitas de instruções para resolver determinados problemas. Basicamente, os algoritmos têm uma entrada, um processamento e uma saída. Um exemplo típico de algoritmo no nosso dia a dia seria uma receita culinária, onde a entrada seria os ingredientes, o processamento, a execução da receita e a saída, o prato pronto. No nosso curso de Python avançado, nós utilizamos a ferramenta Spider, que é um ambiente para executar os nossos códigos. Aqui nós temos uma tela do Spider, onde a gente pode observar uma barra de ferramentas na horizontal, na parte superior. Do lado esquerdo, a gente tem o explorador de código. No centro, o editor de código, onde a gente pode digitar um arquivo e salvar. Do lado direito, na parte superior, a gente tem o explorador de variáveis, onde a gente pode ver o conteúdo das variáveis, explorador de arquivos e ajuda. Na parte de baixo, a gente tem o console para executar o arquivo que foi editado no editor de arquivos, ou a gente pode digitar comandos individuais e executá-los também. Nós vimos os tipos de dados e variáveis. Basicamente, nós temos 4 tipos de dados básicos em Python. O int para valores inteiros, o float para valores fracionários, o bool para valores lógicos, verdadeiro ou falso, true ou falso em inglês, e o str para valores textuais, que seria a abreviação de string. E as variáveis são elementos, que guardam dados desses tipos que a gente viu. A gente tem que tomar alguns cuidados com as variáveis, como os nomes, que em Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, tem diferença de maiúscula e minúscula. A gente viu que a gente pode usar o print para mostrar o conteúdo de uma variável. E aqui nós temos um exemplo bem simples, onde eu inicializo uma variável com cada um dos tipos que a gente estudou e dou um print para mostrar o conteúdo dessas variáveis. Uma das características interessantes da ferramenta Spider é a depuração de código. Como que é feita a depuração de código? Eu posso colocar os chamados breakpoints ou pontos de paradas no meu código, que é essa bolinha vermelha que a gente colocou na linha 5. A gente pode colocar ela com um clique duplo antes do número 5. Dependendo da versão do Spider, às vezes é um clique simples mesmo. E eu posso executar o código naquele botão azulzinho de play pause. Dessa forma, o código vai ser executado e vai parar na linha onde tem um breakpoint. Depois que parou a execução, eu posso executar passo a passo com o próximo botãozinho e observar o funcionamento do código. Isso é muito útil para a gente descobrir algum erro de funcionamento no nosso código. A gente falou a respeito da legibilidade, que a gente precisa de ter uma boa legibilidade no nosso código para que a gente possa estudar o código no futuro, ou se eu estiver trabalhando em equipe, os meus colegas de equipe não tenham problemas em entender o código. Então, aqui nós temos 3 pontos importantes de legibilidade, que seriam nomes sugestivos para variáveis e outras estruturas, utilizar a indentação, que é obrigatória na linguagem Python, e utilizar comentários. Aqui nós temos um exemplo de código com um comentário em cada linha, e temos um comentário no início que define a codificação usada no arquivo. Na entrada e saída nós trabalhamos basicamente com o input e o print. O input serve para a gente pegar dados do usuário e o print para mostrar informações para o usuário. Aqui nós temos um exemplo simples, onde eu uso o input para me pegar o nome do usuário, uso o input novamente para me pegar a idade. No caso da idade, eu estou utilizando o int para me converter o dado retornado pelo input, porque o input sempre retorna um valor textual. Então, se eu preciso de um valor numérico, eu tenho que converter usando o int ou o float, dependendo da situação. Nós vimos os operadores aritméticos, que são os operadores que a gente tem na matemática. Aqui nós temos alguns detalhes, que a gente tem, por exemplo, uma divisão fracionária e uma divisão inteira. Se eu não quiser pegar a parte
fracionária da divisão e o resto da divisão também. Aqui nós temos um exemplo onde a gente mostra o funcionamento de cada um dos operadores. É importante que vocês executem todos os exemplos que a gente tem no livro para vocês entenderem o funcionamento. No caso dos operadores relacionais, a gente tem a igualdade, que é o igual é igual, né? Diferente do igual simples, que serve para atribuir um valor para uma variável. Temos diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante também, onde a gente pega dois números, N1 e N2, com o usuário e mostra o resultado de comparar esses dois números usando cada um dos operadores relacionais. Então aqui também é interessante que vocês executem esse exemplo e coloquem números diferentes e observem o funcionamento das comparações. Nos operadores lógicos nós vimos o NOT, que é o não da lógica proposicional, ele retorna sempre o oposto, né? Então NOT true vai dar false e NOT false vai dar true. Nós temos o OR, que é o ou, que é verdadeiro quando um dos operandos é verdadeiro. Então o NOT é um operador unário, o OR e o AND são operadores binários. Então o OR dá verdadeiro se um dos operandos for verdadeiro e o AND dá verdadeiro se todos os operandos forem verdadeiros, os dois operandos. Aqui também nós temos um exemplo onde que a gente entra com valores numéricos, e aí eu faço comparações com esses valores numéricos, obtenho um valor booleano, depois eu faço algumas comparações, algumas aplicações dos operadores lógicos, né, em cima desses operadores, dessas variáveis, aliás, e tem um resultado de P, de Q e de R. Então aqui também é mais um exemplo que vocês podem executar, colocar números diferentes e observar o resultado de P, Q e R. Nós vimos também algumas funções da biblioteca padrão, ou seja, funções que já estão disponíveis para a gente usar sem ter que fazer nada, né? Como o EBS, que é o valor absoluto, o CHR, que é um caractere representado pelo número N, o ORD-C, que pega o código correspondente a um caractere, o round, para arredondar, e o type, que me diz o tipo de uma variável. Nós vimos também funções de manipulação de dados textuais. Para usar essas funções, a gente precisa de uma variável, né, ou de um literal do tipo textual, e aí eu coloco ponto e a função para me usar ela. Por exemplo, aqui a gente está usando o find. Eu estou procurando o sobrenome dentro do nome completo. Então, nome completo, ponto find, sobrenome. No caso do find, ele me diz a posição onde o sobrenome está, ou ele retorna -1 se não for encontrado. Aqui nós usamos também o format, que é usado para a gente formatar números, formatações diversas, na verdade, né? Aqui a gente está formatando um número fracionário, colocando 8 casas decimais. Então, N:8F. A gente viu também as funções matemáticas que estão na biblioteca Math, né? Além das funções, a gente tem o valor de π, funções de teto, piso, logaritmo, raiz quadrada. Depois a gente viu as estruturas de decisão. O que são as estruturas de decisão? São testes que a gente faz para determinar a direção que o nosso código vai tomar na execução. As estruturas de decisão também são chamadas de desvios condicionais ou estruturas condicionais. A gente tem que tomar bastante cuidado com a indentação. Então aqui do lado esquerdo a gente tem um exemplo de uma estrutura de decisão simples. Eu estou testando se a nota do aluno é maior ou igual a 60 e exibo o aprovado na tela, dou um print aprovado, se a nota for maior ou igual a 60. Então esse print ele está condicionado ao if. O outro print, boas férias, ele vai acontecer de qualquer maneira. Por que o print aprovado está condicionado? Porque ele está indentado logo abaixo do if. Do lado direito a gente tem uma estrutura de decisão composta, né? Qual que é a diferença da estrutura simples? Eu tenho a cláusula else. Então se o meu teste não for válido, eu não vou executar o que está no if, e sim o que está no else. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um aprovado, se a nota for maior ou igual a 60, e reprovado caso contrário. Vimos também as estruturas de decisão alinhadas. Então, aqui nós temos um exemplo de
que a gente testa. Se a nota for maior ou igual a 60, está aprovado. Se não, eu vou testar se a nota é maior ou igual a 40. Aí o aluno vai para a reavaliação. Se não, ele já é reprovado. Do lado direito, a gente tem uma estrutura de decisão consecutiva que faz a mesma coisa da estrutura de decisão alinhada, só que a gente usa a instrução ELIF para que a gente não tenha que fazer muitas indentações para a direita e o código não ficar com uma legibilidade, o código ficar com uma legibilidade melhor. Então esses dois códigos fazem a mesma coisa, só que eu estou usando do lado esquerdo estruturas de decisão alinhadas e do lado direito estruturas de decisão consecutivas. Nós vimos também os laços de repetição ou as estruturas de repetição, né? O laço while e o laço for. Qual que é a diferença desses dois laços de repetição? O while, ele tem uma condição que, enquanto ela for verdadeira, ele vai repetindo. Se essa condição deixa de ser verdadeira, ele para de repetir. Então é importante que essa condição, que a gente chama de condição de parada, realmente aconteça para que ele não fique repetindo indefinidamente. No caso do laço for, a gente tem um número de repetições pré-definido e ele vai fazer essas repetições normalmente percorrendo uma lista de elementos ou alguma estrutura que retorne elementos para que ele possa percorrer. Aqui nós temos um exemplo usando o while, que lista números pares, o usuário informa o número n, e eu começo com o atual valendo 0, enquanto esse atual for menor do que o n, eu vou somando mais 2 e vou exibindo esse valor. Então, se o usuário digita 5, eu vou exibir o 0, mais 2, 2, mais 2, 4. E aí, a hora que eu somar mais 2 chegando no 6, o atual não é menor mais do que o n, eu paro de repetir. No segundo exemplo, a gente tem a soma de 10 números usando o for. Então, como são 10 números já fixos, eu vou usar o n para me pegar cada um dos números que o usuário digitar e vou somar na minha variável soma, no final eu tenho a soma. Nós vimos a interrupção e a continuação de laços também. A interrupção ela é usada, ela é feita com a instrução break. Então, do lado esquerdo eu tenho um exemplo usando o break. Observem que eu tenho um laço while true. Então, a princípio a gente pode imaginar, não, mas esse laço vai repetir indefinidamente. Mas na verdade, eu faço um teste dentro do laço de repetição para que quando a pessoa informe 0, eu pare de somar os números. Então, if n igual a 0, dou um break, paro de repetir, né, e aí ele mostra a soma dos números. Do lado direito eu tenho um exemplo usando o contínuo, que é para a gente continuar a estrutura de repetição. Na verdade, o contínuo, o que ele faz? Ele ignora todas as instruções que estão para baixo dele, né? Então aqui a gente tem um contínuo na linha 5. Quando eu chego na linha 5, ele ignora tudo que está para baixo e volta para a próxima repetição lá na linha 2 do while true. O que eu estou fazendo aqui nesse exemplo do lado direito? Parecido com aquele exemplo de somar uma quantidade de números lá, só que eu estou ignorando os números que são negativos. Então, se n for menor que 0, dou um contínuo e simplesmente ignoro esse número, ele não é somado. Se o n for igual a 0, eu termino as repetições. Vimos também um tratamento de exceções. Para que é feito o tratamento de exceções? Ele é feito para a gente lidar com erros que acontecem em tempo de execução, ou seja, erros que não tem como você prevê-los, né? Podem acontecer em tempo de execução independente do seu código estar escrito corretamente. Quando que pode acontecer um erro desse? Quando você pede para o usuário entrar com um número e ele entra com uma letra, não consigo converter aquela letra para número. Ou se tiver uma divisão por 0, por exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo de tratamento de exceção, onde eu peço para o usuário informar 2 números, né, e divido um número pelo outro. Então, se o usuário digitar um número errado, o código que está dentro da instrução try é desviado para a instrução except. E lá na instrução except, eu exibo uma mensagem falando que ocorreu um erro. Depois nós vimos também a modularização. O que é a modularização? Dividir, né, um algoritmo, um código maior em partes menores.
Isso facilita muito o desenvolvimento e a manutenção do código. Se eu tenho um problema complexo, essas partes menores vão ser menos complexas do que esse problema maior. Além disso, a gente pode dividir o código de forma que a gente possa trabalhar em equipe, cada pessoa faça uma parte do código. Eu consigo localizar erros mais facilmente, porque eu vou direto na função onde está acontecendo o erro. E uma dica é, sempre que a gente tem várias linhas de código repetindo no seu código, é interessante eu criar uma função para essas linhas e chamar elas quando eu precisar. Como que a gente cria funções? O que são funções, na verdade? São trechos de código que executam uma determinada tarefa. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma função de saudação. Essa função faz o quê? Simplesmente escreve uma mensagem de bem-vindo na tela. Só que se a gente executar esse código, a gente vai observar que a execução não começa na linha 1, ela começa na linha 6. Por quê? Na linha 1 eu estou definindo uma função e na linha 6 eu estou chamando essa função. Então, quando a linha 6 é executada, o código é desviado lá para a linha 1, executa todas as linhas de dentro da função, depois ele volta para a linha 7, que seria a próxima linha. Nesse exemplo aqui, a gente só tem a 6, então para a execução. Passagem de parâmetro e retorno de resultado. A nossa função saudação é uma função que não retorna nada e não recebe nenhum parâmetro. Aqui agora nós temos um exemplo de uma função calcula cubo, que recebe um número como parâmetro, variável n, e calcula a variável num, aliás, e calcula o cubo de num e mostra na tela. Só que ela também não retorna. Importante a gente não confundir escrever na tela com retornar alguma coisa. A gente diz que a função retorna quando ela tem a instrução return, e aí esse resultado da função ele é retornado para o ponto onde ela foi chamada. Então, do lado direito, nós temos um exemplo de uma função cubo que recebe um parâmetro e retorna o cubo desse número. Aí sim, vocês podem observar, inclusive, que eu posso usar essa função cubo dentro de um print ou dentro de uma outra função, porque ela pega o resultado, retorna esse resultado, que é um valor numérico, o print vai escrever esse valor numérico. Se for uma função, vai pegar esse valor numérico e vai usar dentro da função. Nós vimos também a recursão. O que é a recursão? A recursão é quando uma função chama ela mesma. Então, às vezes, fica mais fácil de escrever uma função, mais legível o código, etc. Aqui nós temos um exemplo de uma função que calcula o fatorial. Então, o que é o fatorial de n? É n vezes o fatorial de n menos 1. Então, isso é uma recursão. Aqui é importante a gente tomar cuidado também com a condição de parada, é aquele mesmo cuidado que a gente teve lá no laço de repetição, para a gente não entrar numa recursão infinita. A gente pode observar aqui que nessa função de fatorial, eu tenho um if num menor ou igual a 1, retorne num. Então aqui eu não estou chamando recursivo e estou retornando um número. Isso aqui é a condição de parada da recursão. Else, lá no else, eu tenho return num vezes fatorial de num menos 1. Aí eu estou fazendo a chamada recursiva. A gente viu os módulos e bibliotecas, que são arquivos onde eu defino funções e aí eu chamo essas funções dentro de outro arquivo. Aqui a gente tem um exemplo de um módulo mat.py, onde eu defini duas funções, e no principal.py, no arquivo principal.py, eu estou fazendo o import das funções que eu criei no módulo mat e usando essas bibliotecas. A gente viu também as coleções de dados, que são tipos de dados, grupos de dados, vamos dizer assim, Quando eu tenho um tipo de dado básico, eu guardo um único valor. Se eu precisar de guardar vários valores, aí a gente vai usar uma coleção para agrupar esses elementos de dados. A gente tem basicamente listas, tuplas, dicionários e conjuntos. Aqui nós temos um exemplo de um problema onde eu preciso de usar uma lista, então eu tenho, eu pego o preço de vários produtos, calculo a média desses preços, mas aí eu venho com uma pergunta: como que a gente vai mostrar os preços, os produtos com preços acima da média?
Aí eu vou ter que guardar os preços numa lista, né? E depois usar essa lista. O que é uma lista? São estruturas dinâmicas e sequenciais de elementos, onde a gente pode incluir e remover elementos. Os elementos são indexados, né? Ou seja, eu tenho posições e em cada posição eu tenho um elemento diferente. Então, posição 0, nesse desenho aqui, a gente tem o número 40. Posição 1, número 35. E assim por diante. O índice, né, é a posição do elemento que começa sempre com 0 nas listas. Como que a gente resolve aquele problema lá dos preços? Criei uma lista chamada lista preços. Então, ela está vazia porque eu simplesmente abri e fechei os parênteses, os colchetes, aliás. Dentro do laço de repetição, o primeiro laço de repetição, onde eu estava pegando o preço, na linha 8 eu tenho um lista preços.append, ou seja, estou adicionando os preços que eu estou pegando dentro dessa lista. Depois eu calculo a média e no segundo laço de repetição eu verifico se os preços estão acima da média e mostro esse preço. No segundo laço de repetição a gente está fazendo um for preço em lista preço, então estou percorrendo diretamente os elementos da lista. Eu poderia usar um range também para me pegar a posição e acessar a posição, mas em muitas situações a gente pode usar percorrer os elementos diretamente que resolve o problema para a gente. No caso das tuplas, são estruturas usadas para agrupar uma quantidade fixa de elementos. Eu especifico a tupla separando os elementos por vírgula. Se tiver um único elemento, eu ponho uma vírgula depois dele, né? E normalmente a gente coloca parênteses só por uma questão de legibilidade. E as tuplas são recomendadas para quantidades fixas e pequenas de elementos. Aqui nós temos um exemplo onde a gente está usando tuplas para definir uma data com ano, mês e dia. No caso do conjunto, são coleções não ordenadas de elementos. No caso do conjunto, o importante é a existência do elemento e não o número de vezes que ele aparece, nem a posição que ele aparece. Como na matemática, né, a gente não tem elemento repetido. Aqui nós temos alguns exemplos de operações com conjuntos, então dá para a gente fazer a operação de interseção, união, testar se um conjunto é subconjunto de outro ou se é superconjunto de outro. Dá para a gente testar se um elemento está dentro de um conjunto usando o in. Dá para a gente adicionar com add elementos dentro do conjunto e remover com remove. No caso do remove eu tenho que tomar cuidado porque se o elemento que eu estou mandando remover não existir no conjunto, vai dar um errinho. Dicionários é um tipo especial de coleção com mapeamento chave-valor, ou seja, para cada chave do dicionário eu associo um valor. Essa chave tem que ser um tipo de dado imutável, ou seja, é um tipo de dado que não sofre modificações. Então, o que são tipos de dados imutáveis? Inteiros, textuais e até tuplas também. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, onde eu crio um dicionário vazio, crio um dicionário de letras, adiciono uma entrada no dicionário, né, colocando a chave 4, a letra E, depois eu altero essa chave, colocando a letra D, né, altero o valor da chave 4, agora é o valor D. Se eu faço uma atribuição de chave que não existe, ele acrescenta, se já existir, ele substitui. Depois eu dou um print para mostrar esse dicionário, e tem um laço de repetição ali também, percorrendo as chaves do dicionário e mostrando o conteúdo, o valor de cada uma das chaves. A gente tem algumas funções prontas de dicionário para a gente usar, que seria o clear, o copy, o itens, o keys, o pop item para remover, retornar uma tupla de chave-valor, o update para me atualizar um dicionário com base em outro dicionário, o velos me dá uma lista de valores do dicionário. E assim a gente termina a revisão da nossa primeira semana. Aqui eu faço algumas recomendações importantes para vocês, que é tentar resolver os exercícios por conta própria, revisar o conteúdo, repetir o código, executar, né, pesquisar mais sobre os conceitos apresentados, para que vocês possam aprimorar mais o conhecimento de vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Bons estudos. Até mais.